8h20, no meu relógio aqui são 25 minutos. Viu? A gente já está aqui, agora sim vai dar certo aqui com o Silvestre. Silvestre, bom dia, seja bem-vindo aí ao Programa Livre dessa quarta-feira, nego. Silvestre, estou vendo o seguinte, muito chororô ainda, o nego ainda reclamando de pesquisa, o nego diz que foi roubada, houve fraude. Você que é um dos estudiosos em pesquisa, as pesquisas erraram tanto assim, porque teve pesquisa do IPESC que acertou o Lula e errou do Bolsonaro. A outra lá também, né? A Datafolha. Mas a do Paraná também errou, colocou o Bolsonaro como em 60% e não deu nem isso. O que houve com essas pesquisas aí, na sua opinião? Olá, ouvintes, olá, Santana, bom dia a todos. Iniciando aí mais um programa livre, a participação no programa livre desta quarta-feira. Bom, Santana, pelo que a gente tem colhido, as discussões, eu tenho acompanhado, eu participo de um fórum aí restrito de alguns estudiosos, inclusive principalmente neurocientistas que são especialistas em comportamento humano. As pesquisas, de um modo geral, estão reavaliando aí a metodologia. Nós temos um problema estatístico ainda muito precário no país. As nossas estatísticas não são muito confiáveis. A metodologia que a gente usa é a mesma que usa nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos a abrangência é maior. A nossa abrangência aqui é menor. E, ultimamente, a gente tem feito pesquisas só via tracking, que é por telefone. Não fazemos mais pesquisas presenciais, que são muito caras. É uma pesquisa de uma abrangência num país continental como o nosso, ela não fica em menos fica aí, no mínimo, uns 5 milhões. Nossa. Você fazer algo realmente preciso, porque gasta muito dinheiro, tem que deslocar, você tem que ir lá no meio da selva, enfim. Então, vai pelas estatísticas do IBGE. Pelas estatísticas, aí tira-se o extrato de amostragem, que é representativo por região ou por cidades. A partir daí, vai a campo. Saindo a campo, a pesquisa, o eleitor, de um modo geral, ele não tem muita paciência para ficar respondendo pesquisa. Essa é uma das teses. Repito, é uma das teses que está sendo discutida. O cidadão apressado, a vida exigente como não tem como manter um cidadão segurando ele o tempo todo para fazer uma série de pesquisas, qual a sua idade, onde você mora, quantos filhos, etc. E tal. Então, o sujeito fala o que vem na cabeça dele. Fala, você vai votar em quê? Vou votar no Lula. Aí põe lá. Ele não é. Esse não é o voto convicto dele. É o voto que está no consciente dele, não no inconsciente. No inconsciente, ele vai mensurar, vai ver o que ele depois ele vai ver as propostas candidatas, enfim. Então, eu estou aqui fazendo uma de advogado do diabo, não é defendendo as pesquisas, porque eu elaboro, principalmente no Fox Mapping, que é o Instituto de Pesquisa do jornal Hoje, que mede, enfim, coisas de interesse estratégico da empresa, do grupo. Então, eu sou, digamos assim, eu sou o que mais dá toró de palpite, elabora perguntas, enfim, e faz prospecção junto com o estatístico. Então, o que a gente percebe é exatamente isso. Mas eu vou fazer aqui uma defesa dos institutos baseado exatamente nessa pressa que o cidadão tem em relação a responder, digamos assim, ficar respondendo para pesquisador, aonde ele mora, o que ele faz na vida. Então, isso, de uma certa forma, dificulta muito uma análise mais precisa e com a proximidade da realidade. É isso
que ocorreu em determinados institutos. Alguns acertam, outros erram. Mas onde está o erro, digamos? Onde está a maioria dos erros? Bom, a maioria dos erros se encontram exatamente no cidadão, no que ele vai responder. A eleição, principalmente em 2018, começou em 2018, a disputa que polarizada, onde as redes sociais teve uma influência muito forte e ampliou a influência, principalmente com fake news e, enfim, com uma série de contradições em relação às redes sociais. Então, o cidadão ele foi discutir a política faltando 10 dias, que ele despertou que tinha uma disputa importante para ele como cidadão e para o país de um modo geral. Aí ele começou a conversar com um ou outro. Para onde ele foi conversar? Nas redes sociais. E aonde ele encontrou o contrabando? Não acredito em pesquisa. Então, essa influência de uma camada da população, a imensa maioria da população, ela mudou a percepção dela em relação à disputa eleitoral. O candidato que tinha respondido na pesquisa anterior que ia votar no Lula, votar no Bolsonaro, ou voto envergonhado, não vou votar em nenhum, aquele número muito grande. Tanto é que a gente projetou a abstenção acima de 20%. Tudo isso veio à tona na última semana, digamos assim, aí o cidadão definiu o voto dele. As pesquisas já não correspondiam mais àquela projeção que foi feita. Por quê? O cidadão definiu o voto dele, mais ou menos. E, faltando 2 dias para as urnas, quinta e sexta-feira, houve um incremento muito grande nas redes sociais. Inclusive, isso é medido aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim. As redes sociais teve um crescimento muito grande de tráfego de conversas em função de troca de ideias. E isso influenciou sobremaneira, principalmente com a propaganda maciça, com a polarização acirrada. Então, os números tinham mostrado que Simone Tebet e Ciro Gomes não cresciam suficientemente para tirar o Bolsonaro ou tirar Lula. E o que é que eles fizeram? É aquele que estava indeciso ou alguma coisa, falando, eu vou votar no Bolsonaro, vou votar no Lula. Foi o que aconteceu. Exatamente. Essa é a explicação mais ou menos, digamos assim, ela não é exata, mas é o que a mais aproxima de uma verdade. Uma verdade em relação ao Instituto de Pesquisa. Eu não estou aqui, eu estou dando uma de advogado do diabo, porque, claro, sou também envolvido no processo, por conta de participar de elaboração de perguntas, enfim, questionários de pesquisa dentro do grupo hoje. Então, veja bem, os institutos, de uma certa forma, e eu escrevi isso na coluna Xadrez, se eu não me engano, na quinta-feira, eu reproduzi, inclusive, um estudo que é desse fórum que eu participo, feito pelo IPEC, do professor Lavareda, que é o cara mais respeitado que tem no país. Pode tentar demonizar, fez ibope, não sei o quê, nada. É um homem sério, é um cientista social, é um homem, é um professor respeitado, é um dos maiores analistas que tem, tanto é que ele é demandado em entrevista, o tempo, tudo quanto é emissora. Então, ele me passou um resumo do que seriam as pesquisas. E ele frisou, eu reproduzi a frase dele, pesquisas é um corte de momento do cidadão. Pegou o cidadão, aquele cidadão, é o momento, é o hoje, é o agora. Amanhã pode ser que esse cidadão muda. Eu escrevi isso, está lá registrado, para quem tiver interesse. Se eu não me engano, foi na edição de quarta ou quinta-feira, se eu não me engano, está lá registrado, mostrando que poderia ter surpresas. Eu escrevi isso, poderia ter surpresas. Inclusive, você vem falando há muito tempo que não haveria ganhador no primeiro turno, né? Embora tenha... Pois é, fui bem lembrado. Eu fui na contramão
do que a maioria estava dizendo. Porque Lula vai ganhar, tudo, porque não sei o quê, os jornalistas. Debate 24 horas na Globo. Claro que os veículos de comunicação estão contra o Jair Bolsonaro. Claro, é evidente. Hoje está vencendo a concessão da Globo, Brasília, Belo Horizonte, aonde a Globo tem uma rede que é afiliada. Mas ela é dona, me parece, de 5 canais principais, Recife. Então, hoje vem essa concessão. É óbvio que tem um interesse econômico por trás disso. Tem um outro interesse econômico. O sistema Globo, a Globo, ela precisa ampliar o capital social dela para investimento estrangeiro de 30%. E a lei não permite. Para isso, tem que ter uma lei no Congresso. E o Lula ajudaria nisso aí. Ela já desmentiu e tudo, mas a gente sabe que é assim que funciona. A gente sabe. Nós que vivemos o dia a dia da política, os bastidores da política, sabemos que é isso que está em jogo. Então, era praticamente um acordo. Tanto é que a Globo começou a atacar sistematicamente Jair Bolsonaro. Deram um tratamento para ele. Eu não morro de amores pelo Bolsonaro, mas o tratamento que a Globo deu para ele naquela sabatina e depois para o Lula, pelo amor de Deus, gente. Não é questão de ser bolsonarista, eu sou jornalista. Eu primo pela isenção. Outra coisa que me deixa indignado, a maioria dos jornalistas, todos formados na pedagogia de esquerda, todos, fala, não, porque o jornalismo é isento. Isento uma pinóia. Lá no inconsciente, todo mundo procura sempre o negativo para favorecer a ideologia do jornalista. Eu sou jornalista, gente. Eu comando uma redação de jovens. Eu sei como é que a cabeça deles pensam. Silvestre, fazendo esse contraponto aí com você, a notícia positiva não tem graça. Se eu escrever que o cachorro fez xixi no poste, qual a graça que tem? O contrário, sim. O poste beijou no cachorro. Aí, pô, nego, vai ver o que é, não é isso? Os estudos, vou contradizê-lo. Os estudos mostram, um estudo científico sério, não é de engajamento ideológico, mostram o seguinte: o cidadão, as pessoas, não querem saber se o governo é miserável, desgraçado, está fazendo. Ele quer saber o dia a dia dele, como é que está a vida dele. O jornalismo americano já está trabalhando isso. Tem contraponto? Tem, sim. Tem artigos de fundo sérios, analisando, questionando. Mas não tem o engajamento, por mais ideologia que tenha o jornalista, que é legítimo, é mais do que legítimo isso, eles procuram refletir o que a sociedade está pensando e não o que o jornalista pensa, o que ele defende, é o que a sociedade pensa. Isso é minha luta dentro de uma redação de jovem. Eu não queria voltar para o jornalismo diário exatamente por isso, porque eu sabia que ia encontrar esse tipo de desafio. Eu tenho esse desafio todos os dias, dentro da redação do grupo hoje, que eu cuido também do jornal, sou o responsável editorial por todo o grupo, tanto de stream, do portal e também do impresso. Então, eu sei como é que funciona a cabeça dessa garotada. Eles não estão errados, eles foram moldados assim. Então, os grandes jornais, e outra coisa, reproduzem o que os grandes jornais, os analistas fazem. Claro que a empresa de comunicação é uma empresa de ganhar dinheiro como qualquer uma outra. Então, se o negócio vai ruim, eu tenho que defender alguém. Se eu fosse, eu tiro por mim, aqui eu estou fazendo minha expiação. Se eu fosse falar na rádio o que deve realmente o cidadão ouvir, Você sai do ar. Os prefeitos da região metropolitana de Brasília estavam lascados. Você sai do ar. O que eu tenho de informação de bastidor é coisa importante. Fábio, Carlinhos do Mangão. Eu sei tudo. Como é que foi elaborado, como é que as conversas, eu sei tudo. Mas em respeito à pluralidade de ideias, eu deixo a coisa, de uma certa forma, adorando ali a pílula para saber. Porque esse tipo de jornalismo não interessa para o cidadão.
partir do momento que eu fizer uma campanha, ou todo dia vir para a rádio ou no jornal escrever contra alguém, eu estou defendendo um lado. Mesmo que eu não esteja, eu estou defendendo um lado. Porque a vida é feita de pluralidade. Então, tem erros? Tem muitos erros. Mas tem muito conchavo político. Tem acerto? Sim, tem acerto. Eu sou o cara que mais defendo, já defendi essa gestão do Pablo Mossoró. Por quê? Porque eu sei o quanto é difícil. Eu já fui secretário, já fui porta-voz de governo, eu sei o que é estar do outro lado do balcão. Eu sei a dificuldade que é buscar recursos e atender demandas reprimidas de séculos. Desde quando os portugueses aportaram aqui, nós temos demandas, principalmente de ordem social e econômica. Então, isso é fundamental. Repito, a pluralidade de ideias é importante. Então, essa é a minha defesa e é a minha defesa também em relação às pesquisas. As pesquisas, erraram? Sim, erraram. Estou vendo a bobagem aí. Não, a CPI, autorizar a CPI. É um palanque desnecessário, porque não vão encontrar nada. A base científica de pesquisa é feita em cima da estatística. Não tem como mudar isso, gente. É impossível mudar isso, a não ser que a estatística esteja errada. E aí tem que brigar com o IBGE, tem que brigar com uma série de fatores. Porque é baseado, isso é científico, não é invenção do... Porque o Instituto... Claro, tem as malandragens aí, tem muitas picaretagens aí que dão uns resultados absurdos, mas isso depende de duas coisas, metodologia escolhida e também uma certa sacanagem. O interesse do cliente, né? Demonizar o CEPS. Não entra na cabeça das pessoas que o CEPS foi comprado pelo Marconi. Que comprou, eu acompanhei tudo. Não tem negócio de comprar a metodologia e o que eu expliquei no início dessa conversa nossa. O eleitor mudou na última semana, mudou seu voto. É isso. Bom, feito aí esclarecimentos sobre a pesquisa, eu puxei esse assunto propositalmente, porque você é envolvido aí também com elas, né? E fala muito sobre pesquisa. Vamos lá. Desafio do Caiado para segundo governo. Tem muitos? Repetindo a Lília VIP, como é que é? VIP? A VIP-FIB? Como é que é o nome dela? Lília VIP-FIB. 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 O que é que acontece? O que mais tem é desafio do Caiado. Primeiro, vamos estar na coluna xadrez de hoje. Quem tiver interesse, eu sugiro dar uma lida, porque é interessante, não é porque eu escrevi, mas é uma análise sincera, honesta e mostrando os fatos. O Caiado tem um enorme desafio pela frente, começando para agasalhar os seus aliados. Por exemplo, ele vai ter que atender no entorno, ele tem que atender interesses de todos os prefeitos que apoiaram. São 246 municípios. 236 prefeitos apoiaram o Caiado. De uma certa forma ou de outra, ele vai ter que agasalhar esse povo. Como? Esse é o desafio, sem contaminar a gestão. Segundo, ele tem que fazer uma gestão política. E gestão política nem sempre é uma das melhores. Ele fez. Terceiro, ele tem que mudar o modelo técnico que ele fez, que foi exitoso, repito, foi exitoso, mas, de uma certa forma, se distanciou da conectividade política. E ele vai precisar disso em 2026. Ele tem dois caminhos. Dependendo da performance dele, do resultado da eleição dele, da gestão dele, nesse segundo mandato, vai projetá-lo para uma candidatura a presidente da República ou ao Senado. De toda forma, ele vai ter que fazer uma boa gestão até para não manchar a biografia dele. E quarto, ele tem um desafio que é como ele vai fazer tudo isso com a lei de responsabilidade fiscal sob um pêndulo da cabeça dele. Esse é o grande desafio de Ronaldo Caiado. Os 4, 5 desafios mais emergentes, ou digamos, mais preementes
que tem, no meu modesto entendimento. É isso. Porque ele está com finanças equilibradas, vai ter um arroxo, sim, funcionalismo público aumenta, vai, mas muito pequeno, não na expectativa que essas categorias organizadas aí, principalmente com o domínio da esquerda, que bate panela, faz barulho, reivindicando aumento, dificilmente o Caiado terá meios de contornar isso, por conta da responsabilidade fiscal do qual o Estado aderiu. Então, haverá muita pressão em cima do governo, muita pressão. Então, são os desafios, assim, no meu entendimento, no primeiro momento aí do Caiado, a partir de janeiro do ano que vem, ele tem pela frente. É isso, Carlos Santana. Bom, ainda na coluna xadrez, que eu estou vendo aqui, que tem que ter uma conexão também com o Congresso, né? Sim, o Caiado não pode se fiar apenas nos aliados que ele tem lá, deputados federais e senadores. Ele tem um senador que vai ser aliado dele, e se o Bolsonaro ganhar, a interlocução vai ser melhor, porque tem o Wilder Moraes. Mas o Vanderlan, pelo que tudo indica, o Vanderlan volta a ser candidato a prefeito de Goiânia em 2024. Então, o Caiado também tem na seara política, ele tem que se resguardar dentro do Congresso, tendo uma interlocução de bastidor. Ele precisa de um parlamentar, uma sugestão, um assessor parlamentar que conheça o serpentário político que é o Congresso e relate para ele não só aquilo que os deputados, aliados, enfim, passam para ele, mas aquilo que realmente ele precisa, talvez, contornar em termos de estratégia. É isso que eu falei, interlocução com o Congresso. Bom, ainda falando ainda em Goiás, daqui a pouco a gente vai mudar para Brasília, tem uma interessante o seguinte, que alarido é esse sobre os concorrentes a disputar a mesa da Assembleia Legislativa? Bom, claro, o Caiado tem interesse em ter um presidente mais afinado com os interesses do Estado, não é do governador individual. Os interesses do Estado. E o interesse do Estado passa pelo Executivo, sobretudo pelo Executivo. Legislativo. É óbvio que aí tem dois postulantes no União Brasil que têm a simpatia do Caiado, mas não significa que ele vai apoiá-los. Presta atenção no que eu estou dizendo. Tem a simpatia de Caiado, assim como ele teria para outros, mas os dois que se manifestaram até agora é o Virmontes Cruvinel Filho e o Lincoln TJ. Acredito, o Lincoln TJ tem o Virmontes Filho tem o apoio do Lissau, que é o atual presidente, que entrega agora em janeiro. Então, assim, esses dois são os dois postulantes. Pode ter um terço, pode ter um terceiro ou um quarto nome surgir aí nessa negociação. Eu não sei qual é o interesse que tem do Marconi, porque, lembra-se, o Lissau foi uma articulação de última hora que o Marconi entrou e acabou favorecendo o Caiado. O Lissau tornou-se o principal aliado de Ronaldo Caiado, tanto é que aprovou todas as reformas. Então, assim, e não pode subestimar, embora o Lissau esteja deixando a Assembleia Legislativa, ele continua tendo influência. Por quê? Porque a maioria dos deputados são devedores de Lissauer, que ele ajudou muita gente. Então, é interessante, porque trata-se da presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que é um poder, né? É um poder, e esse poder tem meios de barrar os interesses do governo. Então, precisa de um candidato, digamos, mais ou menos
não aliado, porque é um poder independente, mas afinado com as propostas do Executivo. É isso. Para voltar para Brasília rapidinho. Alguma novidade que o Ibanez irá apoiar o Bolsonaro? Alguma novidade disso? Não, num primeiro momento ele tinha conversado com o Lula, aproximado do grupo do Lula, e o MDB dividido do jeito que está, uma parte, o Nordeste, obviamente, que apoia, porque o MDB, voltando aqui um pouco atrás, o MDB não é um partido orgânico, ele é um partido de federação. Cada estado tem um dono, um cara que manda. Atualmente, quem manda no MDB do Distrito Federal é Ibanez Rocha. Então, ele, ele tem uma vice, a Celina Leão, que foi eleita na chapa dele, é do PP, um aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro. Obviamente, ela teve influência e falou, não, Ibanez, nós temos que apoiar Jair Bolsonaro. E tem essa onda do Jair, de apoio ao Jair Bolsonaro aí. Essa adesão do Zema foi extremamente importante, porque o Lula está ganhando em Minas, e essa mudança de cenário aí, com o Zema eleito no primeiro turno, é um negócio emblemático. Só que também não é novidade, já que o Calil era adversário dele, pô. Exatamente. Não é novidade. Tá? Agora, não, novidade... Mas, de qualquer maneira, ele poderia ficar mesmo. Tá, mas essa neutralidade aí é que negócio, né? Sempre entre aspas. Por exemplo, outra situação, essa sim que ficou até, na minha avaliação, e de alguns analistas aí, ficou meio esquisito, foi o Rodrigo, lá de São Paulo, né? Que se ofereceu de graça pro... essa foi surpresa. Né? Se ofereceu de graça pro... Deixou o Tucanato, que já está lá no baixo, lá no chão. Entendeu? Deixou... mas, de qualquer maneira, porque o problema do PSDB é que ele envelheceu. E esses caciques, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Aloysio Nunes, esse pessoal nunca deram nem espaço para o Marconi, vai dar espaço para o Rodrigo? Nunca. Não deu espaço para o Dória. Essas vagas sagradas do PSDB, essa social-democracia, do jeito que está, sem um liberalismo explícito, sem ter uma pegada social, cuidar da patulé do andar de baixo, não vai, amigo. Agora eu vou dar uma notícia aqui para vocês que eu ouvi ontem. Depois dessa bancarrota do PSDB, começou de novo o zoom do partido desaparecer, ser fundido, uma fusão entre Cidadania e PSDB, e um novo partido surgir. Que é a nova moda que vai ter agora, é aglutinar partidos menores para fazer uma bancada. A tendência do Congresso é ter partidos fortes e poucos partidos, não essa miscelânea de partidos que tem que negociar. O cara é líder dele mesmo, só tem um voto. A rede tinha um voto, ficava o tempo todo demandando no Congresso, na Suprema Corte. Então, assim, isso tende a acabar. Então, eu ouvi ontem que há a possibilidade do Cidadania e o PSDB se fundirem em um partido, aí, uma nova sigla de centro-esquerda. Porque o centro democrático vai ser o grande protagonista, que ganha Bolsonaro, ganha Lula, vai ser o grande protagonista no Congresso. Então, já estão prevendo isso aí. Eu esqueci de dar essa nota hoje, mas, enfim, amanhã leia com detalhes na coluna Xadrez, no jornal hoje.com. Por hoje é só, né? Além de você exaltar aí a Leda aí, fazer referência também na tua coluna Leda, né? A Leda é a grande, assim, rapidinho, a Leda é uma guerreira, porque ela sozinha, sem nenhum prefeito, não teve um prefeito apoiando nela, nem do PSDB, ela sozinha chegou lá, foi no peito e na raça, venceu todo mundo, oposição. O Fábio fez uma oposição cerrada. O Fábio Corrêa também uma oposição cerrada para derrotá-la, mas não conseguiu. Então, o mérito a Leila, parabéns a ela pela vitória, que foi uma vitória dupla. É isso.
Tá certo, então. Um abraço e até amanhã. Até amanhã. Fui. 8 horas e 54 minutos. 8h54. A gente encerra aqui a participação.